No programa Tempo de Decisão e vamos agora para o Espaço da Saúde, também com a Salete, né? Vamos Salete, lá. Espaço da Estamos Saúde. ainda no Outubro Rosa e vamos conversar mais um pouco sobre os sinais que a gente tem que estar atento para algum problema na mama. Mas antes eu gostaria de retroceder um pouquinho para o programa anterior, que nós falamos nos fatores de risco. Fator genético, nós sermos mulher e envelhecermos. O grande fator de risco genético é o sexo feminino. Segundo, nós falamos dos fatores ambientais, né? Nossa alimentação, nosso repouso, evitar o estresse, evitar o fumo, evitar a bebida. E eu gostaria de fechar esse bloquinho falando dos fatores hormonais. Tá? Eles são muito importantes, esses fatores hormonais. Fala muito de um hormônio que se chama estrogênio, que a gente fabrica Estrogênio. ou pode colocar para a gente. Quanto mais estrogênio, é um risco para o aparecimento de câncer de mama. Por isso que a gente fala em quanto mais cedo eu tive a minha primeira menstruação, a menarca, eu corro mais risco de câncer de mama porque estou mais exposta ao estrogênio. E a minha menopausa depois dos 55 anos, tardia. Quer dizer, eu comecei a menstruar cedo e terminei depois. É um grande espaço exposto ao estrogênio. E o estrogênio proporciona uma multiplicação celular grande. Por isso que ele pode ser um fator de risco para o câncer de mama. Então, iniciar cedo a menstruação, terminar tarde a menopausa. Também eu não ter filhos, isto é um fator de Não risco. ter filhos, É, Salete. não amamentar. É fator de risco, né? A amamentação é Olha só. protetora do câncer de mama. Incrível, né? Quer dizer que amamentar não faz só bem para a criança, faz bem para nós Faz também. bem para E nós também. também Tá os certo. contraceptivos hormonais que a mulher usa, né? Quer sejam orais, quer sejam injetáveis. Né? Esses contraceptivos orais é o hormônio do estrogênio com progesterona, que também é um fator de risco. Então, isso a gente engloba nos fatores de riscos hormonais. A história hormonal quer seja adquirida através dos contraceptivos, né? Orais ou Moraes, injetáveis, né? Ou então a nossa história de hormonal menstrual de gestação, que também fala muito sobre os riscos do câncer de mama. E aí, uma hora, nós vamos entrar nos contraceptivos não hormonais, que são métodos seguros que, quanto ao câncer de mama, diminuem os fatores de risco do câncer de mama. Mas hoje eu gostaria de falar sobre os sinais que a gente tem que estar alerta para o que acontece de mudança nas nossas mamas. Primeiro, que a partir dos 20 anos a gente já pode fazer o autoexame de mama, sim. Aliás, a partir da primeira menstruação, a mãe ou a responsável deve ensinar a menina a fazer esse toque na sua mama. Isso é reconhecimento do corpo, isso é assumir o seu próprio corpo. Então, quando a gente faz o autoexame de mama, a gente deve primeiro elevar as mãos para ver a parte inferior das mamas, tá? Examinar as axilas, não fazendo um toque de piano, mas movimentos leves, circulares e próximos ao redor da mama, na parte externa, vai indo para a parte interna até próximo da areola do mamilo. E aí a gente observa também como é que está a coloração da minha mama. Tem algum ponto, alguma na pele parecida com uma casca de laranja, meio avermelhada? Isso aí é um sinal de alerta. Não façam expressão do mamilo, não exprimam, porque ele é uma área de grande sensibilidade, de vários terminais nervosos que, se estimulados, vão sair algum líquido que a gente não deseja. Então, a saída tem que ser espontânea. Aí a gente observa, é sanguinolenta? É purulenta? É clara? Tipo água? Bem clarinha, essa é a mais que a gente deve se alertar mais e tomar uma providência mais rápida. A gente chama essa saída de líquido claro
água de rocha, ela é bem importante, tá? E a gente faz a palpação também nessa região cervical, onde tem os nódulos cervicais, aqui também na parte da clavícula e na parte do externo. O externo é esse osso aqui que a gente tem aqui no meio. No peito, a gente apalpa para ver se tem algum nódulo linfático aumentado e também nas axilas. Por quê? Porque essas áreas são áreas onde existem os nódulos linfáticos, que eles são protetores. Então, são próximos à mama e se houver algum problema na mama, são os primeiros soldados de defesa que vão ser alertados. Então, esses soldados se aglomeram para impedir que a célula ruim, a célula cancerígena, se prolifere, então se dissemine, então eles vão ficar alojados nesta área ao redor da mama. Então é aí que a gente procura. Então esses basicamente são os fatores, os sinais que a gente tem que alertar. Então, começar o autoexame a partir da menarca, da primeira menstruação, começar os exames de imagem com a ecografia mamária antes dos 40 anos e a partir dos 40 anos a mamografia, porque aí ela é mais efetiva. A mama já tem um tecido de transição, onde sai o tecido glandular e vem o tecido mamário e vem o tecido lipídico, que aí dá certo para fazer a mamografia, ficar no mamógrafo e a imagem ser compatível. Que aí a gente consegue uma visualização das calcificações suspeitas ou malignas de 6 a 10 anos antes que a gente consiga apalpar. Por isso que é tão importante. Tão importante, né? É câncer de mama, né, Salete? Às vezes a gente tem na família também o câncer de mama, né? Então é importante quando tem hereditário, como tu falaste, né? Eu acho que isso é muito importante. Quando já na família a gente teve algum caso, é bom a gente se alertar quanto a esses exames que a Salete aqui passou, que são muito importantes, a palpação, né, Salete? O exame de imagem é o precursor, é o requisito mais importante. Mais importante, né? E se uma parente de primeiro grau, como a gente falou, mãe, irmã ou filha, tem câncer de mama, no caso da mãe e na irmã, se possível, principalmente da mãe, a filha deve começar os seus exames de rastreamento 10 anos antes do aparecimento do câncer de mama na sua mãe. Por exemplo, eu tenho uma filha e eu agora tenho 63 anos e sou diagnosticada com câncer de mama. O certo é que a minha filha faça esses exames mais acurados a partir dos 53 anos de idade. Por isso que a gente faz uma margem de segurança muito maior. A partir dos 40 anos, a mamografia anual. Então, então, estamos aí com um programa Tempo de Decisão, o Espaço da Saúde com a Salete Vanck. Tempo de Decisão, um novo tempo na sua vida. Amém.